No mês de fevereiro, eu estava buscando motivos para a nossa reunião de intercessão do TJC2 e eu fui ouvir uma mensagem sobre o apóstolo Paulo, de mais ou menos uns 40 minutos. E o que foi interessante é que após os 2 primeiros minutos dessa mensagem, eu fui tocada por um assunto que encheu meu coração e para mim foi a resposta para a minha aridez na direção de orações do mês de fevereiro. O que eu ouvi foi que o apóstolo Paulo, depois de 3 anos do seu ministério de evangelismo em Éfeso, que na verdade foi até bem sucedido, apesar das grandes dificuldades que ele enfrentou, ele decide ir para a Judéia entregar uma oferta para os pobres de Jerusalém, mesmo sabendo que ele corria um grande risco de ser preso. O porquê disso a gente vai encontrar em Gálatas 2, 9 e 10, que eu vou ler para vocês. Então, Gálatas 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago e Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, e o que eu me esforcei por fazer. Então, esse texto nos mostra que Paulo partiu para evangelizar os gentios, mas sempre com essa missão também de não se esquecer dos pobres, dos irmãos, judeus dele, que estavam ainda em Jerusalém. O que acontece? A gente tem um fato histórico que está narrado em Atos, no capítulo 18, do versículo 2, que fala que houve uma grande fome, na terra, e o imperador Cláudio acaba expulsando os judeus de Roma. E esses voltam para a Judéia sem casa, sem trabalho, sem lavoura, numa situação de grande penúria. E é para esse povo que Paulo vai se dirigir. No capítulo 15 de Romanos, nós encontramos essa informação e isso abriu meu entendimento. E é outro texto que eu queria ler também. Romanos, então, capítulo 15, o versículo 26 e o versículo 27. Diz o seguinte: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Bom, esse texto de Romanos é fantástico. O que a gente pode tirar de informação disso e de motivação? Que as congregações, vamos dizer, as igrejas gentílicas desses lugares, eles entenderam que deveriam estar ajudando os irmãos, os santos, os irmãos judeus que moravam em Jerusalém. O texto diz: lhes pareceu bem como devedores que são deles, pois os gentios foram participantes de seus bens espirituais, por isso deveriam ministrar-lhes bens temporais. Isso quer dizer que os gentios deveriam ajudar com bens materiais nas necessidades dos irmãos judeus. E dessa forma, Paulo ajuda a costurar a unidade entre os irmãos gentios e os irmãos judeus, em uma base tão bonita e profunda, demonstrando através da generosidade material a busca em consolidar vínculos afetivos e colaborativos entre os dois grupos, o grupo dos judeus e os gentios. E tudo isso feito por gratidão. Gratidão a quê? As bênçãos espirituais que foram recebidas através do povo de Deus.
Isso tocou profundamente o meu coração, porque veio confirmar e consolidar algo que temos refletido, ou seja, de nos envolvermos com ministérios messiânicos no Brasil, não somente de forma espiritual, aprendendo e exortando uns aos outros, mas também de uma forma material, ajudando, socorrendo, quando necessário, esses irmãos nas suas necessidades materiais, sempre com o objetivo de estender o reino de Deus aqui na Terra. Eu acredito que o Christopher Walker vai dar mais explicações práticas sobre isso e no momento oportuno. Para concluir esse raciocínio, eu estava pensando, enquanto estava refletindo sobre esse assunto, que muitos podem perguntar como é que é possível existir um grupo de judeus que tenha necessidade material. Haja visto que esse mesmo povo é conhecido como bem-sucedido nessa área, né? A triste realidade é que, a partir do momento em que um judeu reconhece Jesus, o Yeshua, como Messias, o Mashiach, ele é considerado um traidor e é colocado de lado. Sabemos que isso no futuro vai mudar, mas atualmente esses judeus messiânicos não recebem ajuda nem são aceitos nas congregações judaicas tradicionais. Eu creio que Deus está falando conosco e nos dando oportunidade de agir enquanto irmãos gentios para estar ajudando esses nossos irmãos messiânicos. Eu acho que é por isso que o Senhor tocou mesmo o meu coração. Mês de fevereiro é algo que nós estamos conversando e vamos estar falando mais sobre isso no futuro bem próximo. Que Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus.